A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida nessa terça-feira. Hoje é o segundo dia da nossa campanha de cura interior. E o nosso tema é culpa. Isso mesmo. O tema de hoje tem muito a ver com o de ontem, que foi traumas e feridas emocionais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre culpa. Vocês perceberam que essa campanha é um ensinamento, irmãos? A campanha de cura interior tem muitos ensinamentos, porque para você alcançar da parte do Senhor essa cura completa, você precisa aprender. E hoje, falando sobre culpa, você vai entender um pouquinho mais. O que é a culpa, né? O que é quem não tem esse sentimento dentro de si de culpa. Porém, esse sentimento diz muito a respeito da visão que a gente tem do Senhor Jesus, né? De quem Ele é na nossa vida, do sacrifício que Ele fez por nós. Então hoje, com esse tema muito forte, culpa, eu sei que Deus vai falar com muitos de nós aqui, amém? Talvez você pense, eu acho que eu não vou ter nada a ver. Vamos ver, né? Preste bastante atenção, faça de todo o coração, como eu disse ontem. Separe esse momento para buscar o Senhor e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? E persevera até o 5º dia. Hoje é o 2º dia, logo nós estaremos encerrando, mas você vai ter aprendido muito nesses 5 dias. Talvez mais do que você aprendeu o resto da sua vida, toda a sua vida passada, né? Então vamos sem demora ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. É o versículo chave para o nosso tema de hoje. E diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na tradução linguagem de hoje. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vou ler mais uma vez, é só um versículo, quero ler de novo com você. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Glória a Deus, glória a Deus. Esse versículo, irmãos, é a chave da cura interior. Esse versículo, eu vou falar ele outros dias provavelmente, mas ele é uma das chaves. É você entender que para ter um processo completo de cura, precisa passar por essa renovação da sua mente. É necessário que você permita que o Senhor renove para você entender, como disse aqui, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é mais ou menos, não talvez acerte, não. Ela é perfeita. Não erra, o Senhor nunca erra. Então, para falar um pouquinho sobre culpa, eu utilizei esse versículo porque nós vamos orar depois em cima dele. É necessário que para você receber da parte do Senhor a cura sobre esse sentimento, sobre essa emoção que te arruína, que te deixa, infelizmente, incapaz de prosseguir, você precisa passar por essa renovação da mente. Mas nós estamos debaixo da autoridade de um Deus que é todo-poderoso e de um Senhor que está conosco e que também está vendo o nosso esforço, o nosso propósito, a nossa campanha para receber aquilo que só Ele pode nos dar. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre culpa e o que esse sentimento traz na nossa vida. O sentimento de culpa gera em nós condenação. Esse é o primeiro ponto que eu anotei aqui que eu quero falar com você. É isso mesmo, gera esse sentimento de condenação. Mas o que é isso, missionária? Talvez você pecou, talvez você errou, talvez, com certeza, né, você cometeu isso porque nós somos falhos, mas você a todo momento tem a necessidade de ser punido, de ser punida. Você acha que para merecer o perdão de Deus ou de qualquer pessoa, você tem que sofrer para merecer esse perdão. E eu quero que você entenda que a culpa é a arma mais poderosa de Satanás contra a nossa mente. É a arma mais poderosa que ele usa para nos acusar de mentiras. E a Bíblia diz que ele é o acusador de nossos irmãos, mas Jesus já o derrotou. Então, se ele ainda está te acusando com coisas que era para estar no passado, porque você está deixando que esse sentimento ainda faça parte do seu coração. E como eu disse, a culpa gera condenação. Eu sempre penso na mulher, né, que foi pega em adultério, e as pessoas que a viram levaram aos pés de Jesus para que
Jesus pudesse dar a ordem dela ser apedrejada até a morte, que era o que a lei de Moisés ordenava. E naquele momento, Jesus fala, se tem, né, a história é bem conhecida, se alguém aqui não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aí Jesus fala para aquela mulher, cadê os homens que te condenavam? Aí ela fala, Senhor, não tem ninguém. Aí ele diz, também nem eu te condeno, vá em paz. E não peques mais, vai, não peques mais. Gente, o Senhor disse, nem eu te condeno. Então, por que é que nós, quando cometemos talvez pecados mais simples, erros mais simples, nós somos falhos, somos seres humanos e é a graça de Deus que nos aperfeiçoa. E isso é incrível. Quando a gente entende que é pecador, sempre nós vamos entender que dependemos de Jesus. Esse sentimento, saber o que a Bíblia diz a nosso respeito, que nem Jesus nos condena, mas, claro, ele já diz, não peques mais, né? O Senhor não está de acordo com o pecado, mas quando você erra e arrepende, o Senhor também te perdoa. A Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E foi o mesmo que aquela mulher fez, talvez ela não iria confessar, mas ela, como ela foi pega em adultério e levada até o Senhor com tantas outras pessoas, ela teve que confessar o pecado dela. E Jesus diz, nem eu te condeno. Então, se você tem esse senso de condenação, se você olhar para dentro de si, você vai ver que tem essa necessidade de se punir, de achar que merece sofrer, de achar que realmente você merece passar por isso, pelo que você fez. Não, acredite, Jesus já te perdoou. A palavra de Deus também diz, os seus pecados não me lembrarei mais. O Senhor diz isso. Então toma posse do que a Bíblia diz a seu respeito. Você tem que entender e acreditar no que o Senhor deixou escrito a teu respeito, para que você possa vencer essas setas do inimigo, as ciladas que o inimigo prepara para você. Se você está sofrendo aí, se condenando por algo que você fez, hoje você vai aceitar o perdão do Senhor, você vai entender que Ele te perdoou. Eu não estou dizendo que os pecados, que os nossos erros não têm consequência, mas estou dizendo que o senso de culpa você não precisa carregar. Você vai aceitar que Jesus já te perdoou e não te condena, assim como Ele não condenou aquela mulher que foi pega em adultério. Amém? E o segundo ponto sobre a culpa é que ela nos mantém presa ao passado. É isso mesmo. Quando você tem esse sentimento de culpa dentro de você, você sempre vai estar lembrando do que você fez, do que passou, e vai arrastar isso com você. É o que eu disse ontem, o que era para deixar para trás, né? Foi o que eu disse, você vai pôr dentro de uma mochila, vai fazendo um fardo tão grande que você não precisa carregar. Se você ficou para trás, ficou para trás. Tem um outro versículo também que diz que o Senhor lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Miqueias capítulo 7, verso 19. O Senhor lançará no mar do esquecimento. Desde que você arrependa do que você fez, você merece o perdão do Senhor. Nem é por merecimento, é pela graça mesmo. Desde que você se arrependa, o Senhor já te perdoou e você pode aceitar esse presente, essa dádiva do Senhor, que é o perdão dele. E não é pelo que você merece, não é pelo que você faz, não é por quão bom servo ou serva você é, não, é pela graça dele, somente isso. Nós não merecemos nada, nós somos pecadores, mas é a graça, sabe? É um favor imerecido que faz você aceitar esse perdão do Senhor e que faz você entender que realmente o Senhor te perdoou, mas que não te dá o direito de continuar pecando. O Senhor sempre corrigia as pessoas, não peques mais, não faça mais isso. O Senhor não quer que a gente peque, mas se você pecar, você tem um advogado que é Jesus. E se você arrepender, Ele está pronto para te perdoar. Basta se arrepender e deixar, né? Como eu disse no outro versículo, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E o terceiro ponto sobre a culpa que eu anotei aqui, é que Ele nos dá uma visão de Deus que não é verdadeira. Essa aqui é muito forte, é muito forte. A culpa te dá uma visão diferente do Deus. Você vê o Deus como Deus de punição, como Deus que vai te castigar. Se você é essa pessoa que sempre vê Deus como um Deus mau, você quase nem consegue orar falando com Deus, porque parece que Ele é um ser muito mau, vai me punir, vai a todo momento sempre querer me castigar. E Deus não é assim, Ele é Pai, mas Ele é Pai de amor. E talvez o seu pai material, o seu pai humano aqui, foi alguém que trouxe muitos traumas para você, foi alguém que causou muitas feridas. Talvez ontem você precisou liberar um perdão para o seu pai, enquanto você estava orando. E esse sentimento negativo com o seu pai terreno, ele também te faz ter uma visão errada de Deus e te faz querer sempre aceitar a punição
e não é o que Deus tem para você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é mãe, se você é pai, pensa você dar seu filho por alguém. Você tem que amar muito essa pessoa, pensa nesse amor dessa maneira. Eu não daria o meu filho por ninguém. Eu não daria. Para morrer por um pecador, não. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E nós não somos diferentes, ainda somos pecadores. E é isso que você tem que entender, que o amor de Deus não é condicional ao que a gente faz. Ele não é um pai terreno que talvez te coloca de castigo e não te trata bem mais pelo que você fez. Não, ele não é assim. Ele é amor, ele é um Deus de amor. E ele sempre oferece o perdão para aquele que se arrepende. Então não permita que você continue tendo essa visão errada de Deus, mas entenda que ele é pai e é pai de amor. Talvez o seu pai terreno falhou com você, mas o nosso Pai Celestial, ele nunca falhou e nunca vai falhar. E acredite que esse propósito, essa campanha que ele colocou no nosso coração, é para alcançar a tua vida. Talvez uma pessoa só vai ser impactada, amém, já valeu a pena. Deus faz isso, ele escolhe como ele quiser para te alcançar, para te mostrar o quão você é filha amada, é filho amado. E o inimigo a todo momento usa esse sentimento de culpa para distorcer aquilo que nós sabemos e aquilo que nós vemos sobre Deus. Então não permita mais, não permita que o inimigo tenha esse poder sobre a sua vida. A partir de hoje você vai estar liberto desse senso de culpa em nome do Senhor Jesus, amém? O outro ponto que eu coloquei aqui, já está acabando hoje, o vídeo de hoje é mais rápido, é sobre prisão espiritual. A culpa é uma prisão espiritual. E olha só, você tem a chave dessa prisão. É isso mesmo. Pensa você entrar dentro de uma cela por conta própria e você mesmo tranca, mas a chave está ali do seu lado, pois foi você que entrou nessa prisão. Isso é o que a culpa faz. É uma prisão espiritual tão grande que você a todo momento fica tentando fazer o que acha que é certo. Não, eu vou fazer isso porque é a minha parte. Eu vou fazer isso porque é o certo. Isso é culpa. Isso é senso de culpa do que passou para trás e você agora quer recompensar as pessoas. Você quer se recompensar, talvez. Quer recompensar seus familiares. Quer recompensar a sua igreja pelo que você fez. Porque tem um senso de culpa. Aí você acha que fazendo muito por eles, você vai se sentir aliviada. E não é verdade, não é. Essa culpa que você carrega não tem nada a ver com o que você vai fazer. Você precisa somente aceitar o perdão do Senhor. Você precisa somente entender que Jesus não te condena, assim como ele não condenou aquela mulher. E você vai estar livre dessa culpa, desse senso de desvalor que o inimigo está usando contra a tua vida. Então, como eu disse, é uma prisão espiritual, essa culpa. A culpa é uma prisão espiritual, que você mesmo entrou dentro e trancou, mas você está com a chave aí. E hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo, você vai ser livre dessa prisão, que você mesmo procurou com as suas mãos. Você mesmo entrou achando que merecia isso, mas não é isso que o Senhor tem para nós, amém? O penúltimo ponto aqui que eu quero destacar é que quando a gente não se sente merecedor, é que a gente entende o alto sacrifício de Jesus. Quando você acha que não merece mesmo, quando você tem essa realidade de que você realmente não merece e que o sacrifício de Jesus é uma dádiva, você vai aceitar com amor. E você vai entender que não depende do que você fez ou do que você faz. Não é pelo seu muito trabalhar, não é pelo muito fazer na igreja, não é pelo muito mostrar para as pessoas, não é pela sua caridade, não é só pela obra social que você faz. E todas essas coisas são importantes sim, mas entenda que não é por causa delas que você tem a salvação, não é por causa delas que você tem essa liberdade, que você merece o perdão, não. É somente pelo sacrifício de Jesus lá na cruz que nos deu esse direito, somente por isso. O resto que a gente faz, eu falo que é negar a si mesmo para agradar um Deus que nos amou tanto a ponto de dar o seu Filho. O que a gente faz para o Senhor é apenas uma forma de gratidão, de falar, Senhor, eu não merecia nada, mas o que eu posso, o pouco que eu posso, eu quero oferecer ao Senhor. E não é recompensando, querendo ser recompensado, não é por isso, não é para merecer perdão, não. Tudo isso você já merece, porque é pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. E nada que você faça faria com que você merecesse algo, porque esse sangue é o mais precioso, é o mais poderoso e nada se compara com ele. Amém? E algo que muito importante que eu quero ressaltar aqui
é que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se você é uma pessoa que já tinha vários traumas, já tinha depressão, já tinha ansiedade, o inimigo vai usar tudo isso para colocar mais esse senso de culpa, para te afundar ainda mais, para fazer você não se achar merecedor de nada, nem mesmo da graça de Deus, que não tem preço, como eu disse, é pelo sacrifício de Jesus. Mas eu quero contar aqui algo bem rápido, um testemunho meu sobre culpa. Eu era essa pessoa que vivia com esse senso de culpa e também achava que eu não me sentia amada por Deus. Eu achava que tudo que eu fizesse, o Senhor estava pronto para me punir, pronto para me castigar. Porque é assim que eu vivi uma infância, vendo pessoas sendo castigadas pelo que elas faziam. E muitas coisas que nem era errada, mas eu cresci nesse meio. E mesmo aceitando Jesus, já tinha mais de 10 anos de cristão, muito mais. Eu ouvia as pessoas falar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é amor. E um dia eu fui muito sincera com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não me sinto amada. Eu não sinto esse amor que as pessoas dizem que o Senhor tem por mim. E quando eu li a Bíblia, eu falava assim, eu não me sinto amada dessa forma, a ponto do Senhor dar o seu único filho por mim. E esse sentimento, irmãos, desse amor é o que o inimigo não quer que a gente tenha. E a culpa invade o lugar no teu coração que era para ser preenchido por esse amor. Não tem como caber essa culpa e esse amor no mesmo espaço. A culpa cresce assim, ó, e abafa aquele sentimento de amor que era para você ter no seu coração, que é o amor de Deus por você. E eu muito tempo vivi assim, sempre esperando, eu errei, eu mereço ser punida, eu trabalhava demais, eu fazia muito na igreja, eu pegava várias coisas para fazer, várias ocupações, achando que assim eu mereceria alguma coisa do Senhor, ou achando que assim eu tinha a aprovação de Deus. Deus não olha para essas coisas, Deus olha a intenção do coração. Talvez você tenha um único cargo na igreja, que é só abrir a igreja, mas você faz de todo o teu coração. E talvez você já, com o Senhor vê que o seu coração está mais voltado a Ele do que as pessoas que estão até ministrando a palavra no altar e que não colocam o coração. E eu achava isso, que eu poderia comprar o Senhor, como eu muito fazia. Tem uma música muito linda de uma cantora que fala que os meus esforços não compram Deus. Quando eu entendi isso, foi uma libertação para mim. Eu passei por muitas crises de ansiedade, eu já tive depressão também antes de aceitar o Senhor Jesus. Eu já vi uma jovem, eu aceitei Jesus jovem, uma jovem cheia de problemas. Mas a culpa ainda assim, aceitando Jesus, estava no meu coração. Ainda entendendo da palavra, ainda assim estava no meu coração. E aí eu ocupava esse espaço que era do amor de Deus. E o dia que eu decidi falar para o Senhor me mostrou porque eu não me sentia amada, porque esse sentimento de culpa ocupava todo o espaço que era para Ele demonstrar para mim o amor, que era a forma que Ele iria me demonstrar o amor dele. E talvez isso está acontecendo mesmo com você. Se você é um cristão, se você é uma cristã que não se sente amado, acredite, talvez esse mesmo senso de culpa ou outro trauma ou outro problema que você está deixando ocupar o espaço do teu coração, que é o Senhor quem tem que ocupar. E o dia que eu entendi isso, eu acho que eu estava até lavando a louça, pensando, meditando, o Senhor me mostrou que eu sempre esperava a punição dele. Quando eu errava, eu esperava o Senhor me punir. E quando isso não acontecia, começava a me dar crise de ansiedade, porque eu errei, porque eu precisava ser punida. E assim foi, eu tive crise de ansiedade por muito tempo, por mais de anos eu tive crise de ansiedade. E eu só alcancei a cura, e eu digo isso com fé, eu alcancei a cura através de entender o amor de Deus por mim. Porque essa ansiedade me trazia esse senso de que eu preciso ser punida, eu fiz algo errado, eu não mereço a salvação, como se a salvação dependesse das minhas obras, como se a salvação não fosse mediante a fé em Cristo Jesus, ao sacrifício dele. E quando a gente ocupa esse espaço com as nossas obras, com o nosso muito fazer, o sacrifício de Jesus perde o valor na nossa vida. E não é isso que Deus quer para nós. Como eu disse, é importante fazer todas as coisas, é importante servir na igreja, é importante você estar unido no corpo, fazer parte, mas você não tem que pegar todas as funções do corpo para agradar a Deus. Isso não, você não tem que se sobrecarregar de tanto trabalhar para agradar a Deus. Algo muito importante, Jesus viveu na terra durante o ministério dele, durante 3 anos na terra. O Senhor poderia ter corrido muito para alcançar pessoas, mas não. Ele foi no tempo certo, alcançou as pessoas que precisavam e o restante, divulgar o evangelho, ficou com os discípulos e com a gente também, ele conta com a gente. O Senhor não ficou ansioso por conta disso, mas não, ele confiou no Senhor, confiou em Deus e acredita mesmo, a gente tem que acreditar naquela palavra que diz que é um tempo determinado para todas as coisas.
Então, se há um tempo determinado, você tem que fazer aquilo que o Senhor espera de você e não mais, não querer, não achar que você vai surpreender a Deus fazendo muito, se esforçando muito. Pelo contrário, você vai adquirir uma depressão, uma ansiedade, um excesso de carga, síndrome do pânico por estar fazendo demais aquilo que Deus não te pediu. Aí eu lembro da história de Marta e Maria. Marta ocupada demais com tantos afazeres e Maria preferiu a melhor parte, ficar aos pés do Senhor. E aí quando ela vem falar com Jesus, reclamar sobre Maria, Jesus diz: Marta, está ocupada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. Gente, olha Deus falando conosco. Talvez você está com a mente ocupada demais, pensando em coisas demais, mas uma só é necessária. Estar na presença do Senhor, confiar em Deus, buscar a Ele. Sabe, esse momento que nós estamos aqui, não perca isso, continue buscando Ele, continue tendo tempo de qualidade com o Senhor. Busque a boa parte que Jesus disse, a qual não lhe será tirada. Não permita mais que o inimigo use essa ocupação para colocar esse senso de culpa em você e achar que assim você vai merecer ser curado pelo Senhor. Não é pelo nosso merecimento. Eu quero destacar mais uma vez. Não é pelo nosso merecimento que nós somos curados, que nós somos alcançados, que nós somos salvos, mas é mediante a fé em Cristo Jesus, através do sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Jesus nos ama a ponto de entregar a si mesmo por nós. Então aceite esse amor, aceite, você não tem que pagar nada. E eu sei que é difícil no meio que você veio, como se no meio onde tudo tinha valor, no meio onde todas as suas coisas tinham valor, o que você fazia tinha valor, é difícil aceitar esse amor. Mas nós vamos orar agora e pedir ao Senhor para mudar o nosso coração, para fazer nos entender e aceitar aquilo que Ele tem para nós, amém? Então nesse momento nós vamos orar. Eu vou tirar a minha imagem, como sempre, para você poder concentrar e realmente assim, se derramar aos pés do Senhor de todo o teu coração. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, nesse momento de oração, eu peço ao Senhor para que direcione essa oração, assim como o Senhor direcionou todas essas palavras. Pai, de mim mesmo, eu reconheço que não posso nada, que não sei falar nem assim, Pai. Tudo foi o Senhor, foi o Teu Espírito. E que essa oração também seja direcionada como uma flecha lançada, Pai, no coração do Teu filho e da Tua filha que está fazendo essa campanha, Senhor. E que vai arrancar, em nome de Jesus, todo o sentimento de culpa, meu Deus, que estava impregnado no coração. Meu Deus, e como é difícil se livrar desse sentimento. Meu Deus, eu falo por mim mesmo, o Senhor sabe. Como foi difícil entender, Senhor. Como foi difícil aceitar, meu Deus, que eu merecia algo, Pai, que eu não poderia comprar, que eu não poderia pagar. E os Teus filhos também não podem, Senhor, mas que hoje o Senhor coloque esse senso de valor. Que o Senhor possa demonstrar o Teu amor hoje, Senhor, através desse vídeo, dessa oração. Meu Deus, dê uma experiência diferente, inunda esses lugares, esse ambiente com o Teu poder, Pai. Assim como um dia o Senhor me demonstrou como o Senhor me amava, como o Senhor se importa com cada um de nós, como o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo. Eu peço ao Senhor para dar uma experiência nova para cada um que está buscando ao Senhor, para cada um que está firme nessa campanha, buscando a cura que só o Senhor pode dar, buscando aquilo que o homem não pode fazer por nós, os médicos não podem, Pai. Pois eu digo mais uma vez, os médicos tratam sintomas emocionais, mas quem dá a cura é o Senhor. É Jesus quem cura e Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo que a culpa gerou no coração dos Teus filhos, toda condenação, Senhor. Meu Deus, toda prisão espiritual, Senhor, toda distorção de imagem de Deus que o inimigo causou trazendo esse sentimento de culpa, usando esse sentimento contra o Teu filho, contra a Tua filha, Pai, seja agora destruído, seja agora cancelado pelo poder do nome de Jesus. Meu Pai, que o inimigo não tenha mais poder de ferir, meu Deus, o coração dos Teus filhos, que ele não tenha mais poder de atacar a mente com falsos conceitos, com uma condenação que não é verdadeira, pois o Senhor disse para aquela mulher: eu também não te condeno. Ah, meu Deus, que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor, e acreditar no que ela diz. Porque a Tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, Pai, e o mesmo acontece conosco. É por não saber a verdade, é por não saber o que a Tua palavra diz, que acreditamos em tudo que nos vem à mente, em toda mentira que Satanás lança. Mas hoje o Senhor está abrindo o nosso entendimento para entender e aceitar
que o sacrifício de Jesus é uma dádiva do Senhor. Não é pelo meu merecimento, não é pelo merecimento dos teus filhos, é somente pela graça, é somente pela graça, é somente pelo sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz que nós podemos alcançar a salvação, que nós podemos alcançar a cura interior, que nós podemos alcançar o perdão dos pecados, Senhor. Oh, meu Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor passe bálsamo mais uma vez no coração que estava ferido. Arranca esse sentimento, Senhor, arranca. Arranca de uma vez todas essas raízes de amargura, meu Deus, que a culpa trouxe para o coração dos teus filhos. E que hoje eles possam viver a abundância que o Senhor diz na tua palavra. Eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. O Senhor tem alegria para você, filho, filha. O Senhor tem alegria no teu coração. O Senhor não quer que você viva uma vida miserável, mas o Senhor quer que você acredite no que a palavra diz a teu respeito e viva o que o Senhor já te prometeu através da palavra, através das promessas que estão descritas na palavra do Senhor. E algo importante que eu quero destacar aqui é que você tem um entendimento, um conhecimento da Bíblia, vai fazer com que o inimigo perca o poder sobre a tua mente, porque você vai entender e aprender o que o Senhor diz a teu respeito e vai acreditar e vai viver o que Deus tem para você. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que toda culpa do teu coração foi arrancado. Toda necessidade de aprovação também foi arrancada junto dessa culpa. E você hoje vai entender que o perdão do Senhor, que a misericórdia dele, que a graça dele não é pelo merecimento, não é pelo seu muito fazer, mas é pela misericórdia, pela graça e pelo sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu sei que pessoas aqui, Senhor, que estão nessa campanha, estavam como Lázaro. Quando foi ressuscitado, o Senhor disse, Lázaro, sai para fora. Lázaro andou, Lázaro saiu, mas estava todo enfaixado. E eu sei que a culpa fez isso com você, filho, filha, te enfaixou. Mas hoje o Senhor está desatando toda faixa. Hoje o Senhor está te fazendo livre para andar, mas para viver aquilo que Deus tem para você. E para enxergar o milagre que você é, para enxergar. O Senhor já tinha te escolhido desde a fundação do mundo. Ele nunca errou em te fazer. Talvez você pense que você foi um erro dos seus pais. Talvez você pense que não foi planejado. Mas pelo Senhor, pelo nosso Deus, você já foi planejado. E a Bíblia diz que Ele já tinha te escolhido desde a fundação do mundo. Então não é um erro. Você não é um acaso. Você foi escolhido por Deus para viver, mas para viver em abundância. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro libertação completa. Em nome de Jesus, e toda cadeia, todo mal que o inimigo havia plantado no teu coração, hoje é arrancado. E o Senhor te renova por completo, em nome do Senhor Jesus. E amém, amém. Declara amém. Fala, eu tomo posse dessa oração e que assim seja na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, aleluia, louvado seja Deus, tudo aqui é para honra e glória do Senhor Jesus, tudo é Ele que faz, tudo é Ele, como eu disse, eu não posso nada, tudo é o Senhor, tudo é Ele na direção, glória a Deus, eu quero te dizer que estamos encerrando agora o nosso segundo dia e amanhã é o terceiro dia da nossa campanha, eu te espero a partir das 6 da manhã, já deixo o vídeo aqui para vocês, mas você tem qualquer momento para fazer. Compartilha com alguém, convida alguém ainda, mesmo que a gente já fez 2 dias. Né? Hoje é o segundo dia, a pessoa pode ouvir o de ontem e fazer o de hoje. Eu sei que pessoas vão ser alcançadas e curadas com a cura que só Jesus pode nos dar. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.